palavra de Deus para nós hoje está no texto que já lemos hoje, da confissão, mas nós vamos continuar nesse texto falando sobre a comunhão. Hebreus capítulo 10, verso 19 e seguintes. Vamos falar da comunhão, mais propriamente do verso de número 25, mas vamos começar a leitura com o verso de número 19. Palavra de Deus, Hebreus, capítulo de número 10, verso 19 e seguintes. Palavra de Deus, Hebreus, capítulo de número 10, verso 19 e versos seguintes. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, o tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Meu Deus, obrigado pela Tua palavra que está diante de nós, obrigado porque ela tem o poder de nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado, Senhor Deus, porque esta verdade entra em nossos corações e nos dá visão da Tua glória, da Tua majestade, do Teu poder e da Tua grandeza. Pedimos, Senhor Deus, que a Tua palavra fique em nosso coração, que nós possamos viver pela fé, e nesta fé, na qual estamos firmes, e possamos depender inteiramente de Ti nessa caminhada, e possamos abençoar os nossos irmãos na comunhão dos santos. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Estar junto à mesa com Deus e estar junto com os irmãos. Queridos, essa é a grande bênção do tempo presente. Depois de que Jesus Cristo veio ao mundo, entrou na nossa existência, fez o que precisava ser feito para que nós pudéssemos estar unidos como igreja, Ele estabeleceu a possibilidade de estarmos juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo em plena comunhão de fé e estarmos sintonizados a Deus através da comunhão que o próprio Espírito de Deus nos dá. Sim, queridos, esta é uma máxima para a nossa existência aqui na terra. Estamos em comunhão com Deus? Estamos caminhando unidos a Deus? Jesus Cristo é nosso único e suficiente Salvador. O Espírito Santo habita em nós. Ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Ele corrige o nosso trajeto. Estamos em comunhão com os irmãos. Esta comunidade a qual você escolheu participar, que muitos de nós não nos conhecemos, porque a comunidade cresceu, mas o problema é nosso. E quem você não conhece, vá atrás e pergunte o nome, e fique conhecendo. Então essa é uma tarefa para você dentro da comunhão dos santos. Nós não estamos aqui para ser um número, mas estamos aqui para nos relacionar em amor. E a bênção de estarmos reunidos é porque nós escolhemos estar aqui. E nós chegamos aqui e abrimos mão de parte da nossa liberdade para, através de uma ordem criada, caminharmos juntos como igreja. Então vocês todos estão sentados e eu estou aqui pregando. O que é isso? Foi uma ordem que nós estabelecemos, para que todos nós ficássemos juntos, em plena comunhão, não só espiritual, mas também por questão de ordem. Foi uma decisão nossa, foi uma opção nossa. Nós desejamos estar assim, na comunhão dos santos. Portanto, a carta aos Hebreus é uma carta de grande peso. Ela é considerada o quinto evangelho, porque ela propriamente fala de Jesus Cristo como o sacerdote perfeito. E ela conta a história
mas ao mesmo tempo ela dinamiza essa história na pessoa de Jesus. Ela foi escrita no meio do cânon, 45 a 96, ela foi escrita a 65. Ela é contemporânea de Tito, de 1 Timóteo, naquelas cenas onde a igreja está crescendo bastante. E essa carta vai diretamente para aqueles que vieram do judaísmo. Ela atinge alguns gentios, mas ela vai diretamente naqueles que já viviam a tradição cristã judaica. E ela vai dizer algo muito importante: até aqui em Jesus era a sombra, a partir de Jesus é a essência. Ela vai dizer: não dá mais para vocês viverem na sombra, no judaísmo. Agora vocês precisam migrar e caminhar junto com o povo de Deus para a igreja. E assim muitos judeus são convertidos, são migrados de uma fé para o momento anterior, onde apontava para Cristo, e agora eles estão dentro de um contexto onde Cristo já está presente. Então, nesse momento e nessa virada, os convertidos judeus devem sair do judaísmo e caminhar para uma vida em Cristo Jesus. Tem grande dificuldade, porque eles esperavam um estadista, e veio um crucificado. Aí complica, né? Porque eu esperava um que viesse estabelecer todos os reinos em plena submissão ao povo escolhido de Deus, mas não foi bem assim. Pelo contrário, Jesus fez o caminho da cruz, o caminho da humildade, o caminho da mansidão, o caminho da morte e posteriormente da ressurreição. Então é importante a gente apontar para essa direção, né? É o fim da sombra e é o início da essência. Jesus já está com eles. E o texto que antecede a esses textos fala que Deus falava de muitas formas e de muitas maneiras. Agora Ele nos fala através de Jesus, capítulo 1. E não tem outro discurso para a igreja a não ser na pessoa de Jesus Cristo. Então, fora de Jesus Cristo, não há discurso para a igreja. Qualquer coisa que nós falarmos, que baseie em qualquer outra leitura, vai nos colocar para direção afora da comunhão com Deus e direção afora da igreja. É necessário que, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo que também fez o universo. Então essa é uma perspectiva para aqueles que vão ler a carta aos Hebreus, que deve coordenar todas essas leituras que você fará depois na continuidade da mesma. Então precisamos entender que este é um novo e vivo caminho. E o novo sempre nos assusta. Estar em comunhão com o novo nos assusta. Estar no novo caminho, isso nos assusta. Nós temos uma trilha para fazer e nós não conhecemos a trilha. Sabemos que ela vai ter que ser trilhada, mas nós não a conhecemos. Nós não sabemos qual é o próximo passo, nós não sabemos onde vai nos levar os próximos quilômetros. Mas nós sabemos que Jesus Cristo vai caminhar conosco. Outro texto fala que Deus nunca, jamais nos desampara, e Ele nunca nos abandona. Essa é uma leitura nova para o povo judeu convertido, e uma leitura totalmente fora da realidade para os gentios. Um Deus que nunca nos abandona, que nunca abre mão de nós, que sempre estará conosco. É assustador ter um Deus que está conosco 24 horas por dia, ou melhor, habita em nós. Então os leitores de Hebreus estão olhando para o Evangelho de uma nova forma. Eles têm um novo caminho a trilhar.
E muitos estão pensando se vão ou se não vão. Parte da família resolve caminhar como como os convertidos. Parte da família decide voltar ao judaísmo. Então nós temos uma divisão entre as pessoas, entre as da mesma casa, do mesmo lar. Aqueles que decidem andar em direção ao novo e vivo caminho são perseguidos, e muitos podem ser mortos, porque esse não é o caminho que Deus escolheu no momento anterior. Hebreus também nos mostra Jesus como aquele que detém o sacerdócio perfeito. Ele é o perfeito profeta, capítulo 1, verso 1 a 3. Ele é maior do que os anjos, capítulo 4, 1, 4 e 2, 8. Ele é o verdadeiro Moisés, e maior que Moisés, 3, 1, 19. Ele é maior que Josué, capítulo 4, 1, 16. Ele é maior do que Arão, capítulo 5, verso 1. Então o sumo sacerdote deixa o profeta, deixa os anjos, deixa Moisés, deixa Josué e deixa Arão para trás. Isso é assustador para os convertidos ao Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Aí ele chega no capítulo de número 10. Tendo, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos. Agora, você sabendo de tudo isso, você precisa ser ousado, como um novo convertido, uma pessoa que recebeu o Evangelho Salvador, vivia nas sombras, agora vive na essência. Um novo passo para você, uma nova realidade para você. Mais ou menos quando você chega na igreja presbiteriana no Jardim Satélite e você não conhece ninguém. Quem chegou há pouco tempo, sentou aqui dentro, olhou para a cara de todo mundo e não conhecia ninguém. Meu Deus do céu, aí veio um pastor com uma toga preta, aí veio uma banda, aí veio um coral com 80 vozes. Fala, meu Deus do céu, que igreja é essa, né? Você levou um susto quando você chegou aqui, fala a verdade. Tomou um susto, o culto demora 1 hora, o culto mais rápido daí para volta demora 3 horas. Aqui demora 1 hora só, meu Deus, aqui culto rápido. O pastor prega 20 minutos, meu Deus do céu, o pastor, quando eu começar a ler a Bíblia, ele já terminou. E você se assustou mais ainda. Aí quando você foi sair pela porta, o pessoal não deixou você sair, se cercou você e perguntou qual é o seu nome. Que igreja faz isso hoje, irmão? Falou, meu Deus do céu, o pessoal quer saber o meu nome. Qual o número da sua identidade? E pergunta o pastor, onde é que é o seu endereço? Aí você ficou mais preocupado ainda. O pastor quer saber onde eu moro. Ah, meu Deus do céu. Imagina um judeu entrando numa igreja de crente e sendo abordado num novo e vivo caminho. É mais ou menos você quando você chega aqui e tem que viver uma nova realidade, com novos irmãos, com novas perspectivas bíblicas. Precisa ser ousado, precisa ser intrépido, precisa se deixar conhecer, meu irmão, e querer conhecer os outros. Precisa estar junto com, não é só alguns momentos, mas é vida de oração, de intercessão, de súplica, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. E você descobre que todos são pecadores. Aí o negócio piorou, né? É um grupo de crentes que peca, que faz coisa errada, e que precisa se arrepender, e que precisa confessar os seus pecados. Pelo sangue de Jesus, que nos traz o perdão, já lemos isso aqui na confissão. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Ele foi à cruz e morreu por nós. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, o que é que você vai fazer, meu irmão? Qual é o passo? Qual é a direção? E os verbos do texto vão nos dizer, nós devemos nos aproximar. E essa é uma palavra-chave desse texto. Você não veio para se afastar, mas você veio para se aproximar de nós, para estar bem perto,
para caminhar junto com aqueles que estão na comunhão dos santos. E precisa ser um aproximar sincero, precisa ser um aproximar de fé, precisa ser um aproximar onde eu confesso que eu também sou pecador, mas eu tenho uma consciência limpa, porque os meus pecados são perdoados. E eu confesso, me arrependo, mas me aproximo. Dentro da cultura vigente, o que está acontecendo? Se afaste, irmão, sai de perto. Não fica perto dessas pessoas. São tudo louco, tudo maluco, vão para a igreja. Jesus morreu, eles comem o pão, bebem o cálice. Cuidado com isso, se afaste desse pessoal. Diziam os pais, os avós dos judeus convertidos: se aproxime, venha com o coração sincero, seja suficientemente homem e mulher de fé. Aquilo que Deus colocou no seu coração, um diferencial, Deus colocou no seu coração, é um diferencial dessa igreja, viu, irmãos? Não foi nós que produzimos, não, foi Deus que colocou no nosso coração essa plena certeza de fé. Segundo lugar, guardemos firmes uma confissão de esperança. E toda teologia que leva você para desacreditar na eternidade é uma teologia questionável, porque Jesus Cristo, o que Ele mais fez foi apontar para a glória. Guarde firme a confissão da esperança. Paulo vai dizer à igreja de Roma, ele vai dizer: olha, você deve estar balizado na sua capacidade de viver pela fé, crendo, fazendo boas obras, mas plenamente convicto da esperança da glória de Deus. E ela é indispensável para que você caminhe junto com o povo de Deus. Você tem uma visão da glória. Você sabe que você está aqui como estrangeiro, mas o seu lugar é na eternidade. Preste bem atenção nisso e nunca esqueça disso. E nunca se limite a esta realidade do tempo presente, porque ela vai passar. Certeza e convicção. E diz o texto, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Você não ficará nessa existência. Você estará para sempre comigo na glória. Como hoje, nos despedimos do corpo da nossa irmã, Dona Ruth. Ela já não está mais conosco. Ela já está na presença de Deus. E toda a nossa expectativa para ela é uma realidade. E nós não temos nenhuma dificuldade com isso. Olhar para a glória e dizer: Maranata, vem Senhor Jesus. Nós queremos ir para a nossa casa. Nós queremos estar para sempre com o Senhor e na comunhão com os nossos irmãos. Terceiro lugar, você deve considerar. Agora nós vamos olhar uns para os outros, né? É a capacidade que nós temos de não fingir que não vemos. Já viu aquela história de fingir que não vi? Para nós não vai valer mais. Nós devemos considerar aqueles que estão aos nossos lados. Nós vamos fazer duas coisas. Nós vamos nos estimular no amor e vamos nos estimular a fazer boas obras. Então a comunhão dos irmãos é uma comunhão de motivação. Em primeiro lugar, eu vou estimular os meus irmãos a amar. É uma palavra que não está na moda no texto sagrado. Tem muitas coisas para se fazer na igreja, menos amar os irmãos. Então que seja na moda para nós. Nós estamos aqui para expressar o amor de Deus. Esse amor de Deus que jamais acaba. Não estamos competindo aqui para ver quem aparece mais e para quem faz mais.
Para quem que dá condição para que os outros apareçam? Para pensarmos um pouco mais na nossa imagem, na nossa performance, na nossa mentoria, palavras da moda que não tem nada a ver com o texto bíblico, tem a ver com a sua condição de humanidade, mas para o Evangelho. Mais vale aquele que ama, mais vale aquele que acolhe, mais vale aquele que resolveu fazer o bem, sem olhar a quem. E finalmente, concluindo, e a palavra que eu queria chegar hoje com vocês é congregar, estar junto. Você está no mundo que diz não congregue, ou se esconda no meio da congregação. Você está no mundo onde eu não posso saber o seu nome. E quando eu digo que eu quero conhecer você, você sai pela porta lateral, vai pelos fundos para me pegar na porta. Já fizeram isso aqui, viu? Falei, olha, vou te pegar na porta. Ele fala assim, eu vou descer pela outra, né? Não quero que o Senhor me conheça. Pois bem, não existe pastorado sem conhecimento. E não existe congregar sem a possibilidade de nós nos conhecermos. Nós precisamos saber quem somos, o que estamos fazendo aqui, qual é a nossa necessidade. Este é um bom costume. Por que que este é um bom costume? Congregar. Por quê? Porque no céu, queridos, todos nós estaremos juntos. E se você não gosta de congregar aqui, você não vai gostar da eternidade. Porque lá estaremos congregados eternamente. Então, meu querido, resolva sua vida. Porque se você não gosta de estar junto com aqui, você não vai gostar de estar na eternidade, na glória com o Senhor. Então é muito importante você entender isso hoje. Ah, pastor, mas eu sou uma pessoa muito chata, sou muito detalhista, sou perfeccionista. Sabe aquelas palavras que a gente usa para contornar o nosso individualismo, queremos ficar escondidos em qualquer lugar? Pois bem, essas palavras podem sucumbir na presença do Espírito Santo de Deus. E mesmo tímido, e mesmo perfeccionista, e mesmo pecador, você se deixar ser amado pelos seus irmãos. E ainda diz que nós devemos nos admoestar, isso é, nos motivar. Devemos olhar uns para os outros e falar, vamos lá, força meu querido, vamos caminhar. Nós temos um pouco de tempo aqui, então vamos caminhar juntos. Primeiro eu preciso trabalhar essa questão da comunhão, em segundo lugar eu preciso trabalhar essa questão da força. E nós estamos unidos porque esta união nos fortalece, nos dá condições de caminharmos juntos e atravessarmos as tempestades do mundo presente. Até quando? Até o dia da vinda do Senhor, que está próximo. E nós estamos aqui falando, olha a eternidade, olhe para a glória. Passaremos um pouco de tempo aqui. Não temos muito tempo para viver aqui. Então todos nós vamos nos estimular e falar, olha, olhe para a glória. Jesus Cristo virá nos buscar, nos levará para estarmos eternamente com Ele. Comunhão, força e visão da eternidade. É por isso que nós estamos aqui, queridos. Não estamos aqui para fazer performance de nada. Não estamos aqui para subir nenhum tijolo, para fazer nada para a glória de homens. Esse não é o objetivo. Se você aprendeu isso em outro lugar, não é a igreja de Deus. Porque a igreja de Deus não se une para isso. A igreja de Deus se une para viver em comunhão com Ele e em comunhão com os irmãos. Comunhão é comer junto. Por isso, se você não me convidou ainda para fazer uma visita e fazer uma comida muito gostosa, você está pecando. Não, brincadeira, irmão. Não é tanto assim. Mas, não é tanto assim, né? Mas, olhe para os seus irmãos. Tome um café com eles. Chame para passar um dia com você. Leve até a sua casa. As mulheres, arruma rapidinho a casa ali, não precisa demorar muito.
É o grande empecilho da visita, né? A sua esposa diz, a casa está bagunçada. Esse é um grande empecilho para a visita. Mas convide os seus irmãos. Nós temos um grande salão agora, e já está saindo muita coisa ali. E a gente está podendo comer junto. Mas eu quero estimular você a abrir a porta da sua casa para os seus irmãos que estão aqui. Essa igreja não vai aumentar muito, irmãos. Não é muita gente para você convidar, não. Essa igreja, a partir de agora, ela vai plantar igrejas. Nós vamos ficar mais ou menos nesse tamanho. E a partir dos próximos momentos, nós vamos plantar igrejas em outros lugares. Cada momento que nós formos plantar, essa igreja diminui um pouco. Essa é a caminhada dessa igreja. Então não se preocupe tanto com a quantidade. Ah, pastor, não conheço muita gente. Pois é, não é muita mais gente que isso não. Então você pode conversar com todo mundo. Todo mundo vai te acolher com o coração aberto. O amor se esfriará de quase todos. Você vai deixar o seu coração esfriar? Eu acho que esse não é o objetivo de estarmos juntos. O meu coração não pode esfriar. E diz o texto que ele se esfriará de quase todos. Ele não está falando do mundo, não. Ele está falando da igreja. Quase todos os membros da igreja terão seus corações esfriados. Mas aquele que perseverar no amor até o fim, esse será salvo. Aquele que continuar firme na comunhão com Deus e com seus irmãos, esse será salvo. A nossa grande derrota, queridos, não é fazer uma má performance. Nossa grande derrota é pararmos de amar os nossos irmãos. E pararmos de amar a comunhão com Deus. Essa será, sim, a nossa grande dificuldade.